Seja bem-vindo a mais um Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Empreender não precisa ser um fardo, você pode facilitar a sua gestão. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? E hoje eu estou aqui com um convidado do setor de plásticos. Companhia dos Plásticos, obrigado pela sua presença, Jean, por participar com a gente aqui. Ô Marco, grande prazer estar aqui, viu? Estou muito honrado aí de poder estar participando, muito feliz e obrigado pelo convite. Obrigado. Fala um pouco de você, como você escolheu esse segmento? É uma empresa familiar que você deu sucessão aos pais ou você comprou de alguém ou fundou? Como é que funciona? Então, a minha história, eu comecei nesse ramo, eu e meu pai. A gente, na época, meu pai era gerente nesse segmento. E aí a gente viu ali uma oportunidade, viu que ali tinha um mercado que era muito promissor. Então eu estava em outro ramo na época, eu trabalhava no mercado de produtos alimentícios. E aí nessas conversas com meu pai, a gente falou, pô, acho que seria um segmento bom para a gente poder montar o nosso negócio. Então a gente começou do zero. Foi uma lojinha? Como é que funcionou? Foi. A abertura? Na verdade, com muito pouco recurso na época, a gente praticamente recurso zero mesmo, sabe? Mas aí, como meu pai já estava no mercado, o pessoal já conhecia os clientes, já estava conhecendo os fornecedores, e aí a gente viu ali que daria para a gente entrar no mercado. Então a gente começou com uma lojinha bem pequena. Só você e seu pai? Só eu e meu pai. E aí, só que eu não fui direto. Na época, como eu já tinha um trabalho, que eu tinha um salário até bom na época, então meu pai falou, deixa eu começar. Aí meu pai começou sozinho, ele e meu tio, os dois. E aí nos dois primeiros anos eu não fui. Depois que a coisa começou a criar um corpo, a gente começou a vender mais para os clientes e estava tendo uma demanda boa, e foi a hora que eu desliguei da outra empresa e a gente investiu mais ainda no nosso negócio. Teve algum momento que eles pensaram em desistir? Porque uma coisa, né, Jean, é você estar trabalhando como funcionário, você pensa que o mercado é promissor, e outra coisa é quando você, de fato, vai para a prática, abre o CNPJ, começa a enfrentar os desafios de empreender, as burocracias, pagar os impostos ou enfrentar os desafios da gestão em si, né? Porque até mesmo já vi casos de gerentes que gerenciavam empresas, mas quando monta o próprio negócio, como o mineiro aqui fala, né? O buraco é mais embaixo. Teve algum momento que eles pensaram em desistir ou não? Então, não, teve vários momentos aí que a gente falou, pô, acho que a gente não vai dar conta. Então, vários desafios, né? Porque quando, igual você falou, eu acho que quando a gente é gerente de uma loja e aí você assume aquele compromisso ali de ter o CNPJ, a responsabilidade aumenta muito, né? E a gente, em função dos desafios que tinha, né? Que no Brasil é impostos, né? São situações que realmente eram difíceis. Então a gente teve vários momentos que a gente falou, pô, acho que de repente pensando em desistir. Tivemos várias crises que passaram, né? Mas eu acho que eu e meu pai mesmo sempre fazia muita reunião, então a gente sempre chegava uma hora assim, pô, precisamos abrir a empresa de novo, sabe? Porque precisava virar algumas chaves. E aí você vai caminhando e vai ajustando a rota, sabe? Mas sempre existiu esses pô, acho que eu vou parar, mas eu acho que tem que ter coragem e continuar, né? E nem é só a questão dos impostos, né? Mas são os acessos que você às vezes não tem, a dificuldade que você tem. Então, assim, você não teria problema pagar impostos, né? Desde que a gente tivesse também facilidade com a série de outras coisas. Hoje em dia o serviço público, né, nosso é muito precário, né? Você precisa já melhorou um pouco, mas você vai precisar de ter acesso a algumas informações ou ter um processo de uma mudança de um regime ou de uma troca de um KNAI, às vezes é muito demorado, né? As questões ambientais são muito burocráticas,
muita burocracia para o empreendedor hoje. As regras também trabalhistas melhoraram, né? Mas ainda são complexas. E assim, vocês estão há quanto tempo no mercado? Então, a gente fez 24 anos no mercado. 24 anos, são 24 meses, né? São 24 anos. E hoje como está o mercado para vocês? Está bom? Tem cenário externo atrapalhando? Como é que tem sido? Então, eu acho que o nosso mercado, da pandemia para cá, a gente viu que na pandemia, por exemplo, foi um período muito difícil para a gente. Mas aí, como o nosso segmento é um segmento que ele abrange vários setores, então nesse período a gente focou em máscaras, capote para hospital, então a gente focou nisso. E aí a gente conseguiu se destacar e passar esse momento difícil que foi a pandemia, né? E também, um momento também que foi bem difícil para a gente nesse setor, foi quando começou a chegar muita bolsa pronta da China, porque o nosso setor também, eu vendia para muitos fabricantes que fabricavam bolsa feminina, calçado, e aí com a chegada de muito produto da China no Brasil, então tudo isso foi dificultando as coisas, mas... Fala um pouco do seu modelo de negócio para a gente, assim, a Companhia dos Plásticos, quais problemas ela resolve, quais produtos tem, quais são seus principais produtos hoje? Então, os meus principais produtos hoje são, a gente vende material para quem fabrica mochila, para fabricantes de bolsa de viagem, a gente vende produtos para brindes, para quem fabrica brindes, bolsas para congresso, produtos para eventos, estofamento. Então a gente abrange todos esse setor e a gente sempre focando em produtos de qualidade, tá? Para poder fazer essa parceria com os fabricantes, né? E os pequenos artesãos também. Tá, então seus clientes todos de forma geral são empreendedores. São empreendedores. Não são pessoas físicas, consumidor final. Tem muito consumidor final também, tem pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Tá. Até mesmo porque... O pequeno artesão, ele às vezes compra no CPF, mas ele de fato ele já é um pequeno empreendedor. Exatamente. Tem a Feira HIP, né? Que é uma das maiores feiras da América Latina, que é a Feira HIP na Afonso Pena. A gente tem vários clientes lá que compram com a gente, compra ali durante a semana, né? Produz ali durante a semana e vai no final de semana vender. Entendi. Sabe? Quantos por cento desse mercado seu é para esse cliente final, que vai, para esse pequeno empreendedor, que ele vai fazer o artesanato dele, o produto dele, vai vender na feira, por exemplo, esse mercado, qual a fatia disso para você na sua empresa? Então, hoje, esse pequeno empreendedor, esse artesão, ele representa lá na nossa empresa hoje 60% do nosso faturamento. É mesmo? E os outros 40% são as fábricas, são esses clientes maiores. Sim, e quando você fala da China, né, chegar muito produto da China para o Brasil, talvez você tenha encontrado mais dificuldade nesses 40%. É mais fácil o fabricante que compra de você comprar da China do que esse pequeno empreendedor. Ou estou errado nisso? Não, você está certo. É justamente isso. Eu acho que quando alguns que fabricavam bolsa feminina, por exemplo, ele parou de fabricar a bolsa e optou por comprar a bolsa da China pronta e revender. Então essa fatia que era maior minha, ela diminuiu em função dessa situação que ocorreu. Existe algo que você vê que pode mudar? O governo ser um pouco mais protecionista aos fabricantes aqui no Brasil? Ou você acha que isso é um caminho sem volta? Cada vez mais a China vai continuar entrando e entregando os produtos dela para os fabricantes daqui? Já vem pronto de lá? Como é que funciona? Então, eu vejo que tem um bom tempo que já está nisso aí, sabe? Eu acho que começou mesmo a vir os produtos da China. Foi a maior crise que eu tive no meu negócio, que foi de 2009 para 2010, que quando começou a chegar os produtos prontos aqui no Brasil, sabe? E teve realmente uma demanda, tipo assim, naquela época eu tive que reformular minha empresa para poder sobreviver. E aí, como eu focava muito em bolsa feminina, eu tive que ramificar
para brinde, aí eu comecei a focar mais em produto de brinde e outros setores como eventos, decoração, para poder equilibrar isso aí, porque tinha caído muito. Então, e eu hoje ainda, esse cenário não mudou. Esse cenário dos produtos da China continua ainda. A gente tem a expectativa que de repente isso uma hora possa o produto chegar bem mais caro aqui, de repente as pessoas que fabricaram voltar, mas até então é uma dúvida, né? Que a gente Esse tem. é um dos desafios que o empreendedor brasileiro enfrenta, não só do Brasil, mas do mundo todo. Entrar com os produtos dela no Brasil, o fabricante comprava dele a matéria-prima para poder fabricar a bolsa, por exemplo, ele já passou a comprar a bolsa pronta da China. Como resolver isso? Lamentar? Não. Existe mercado, né? E você está focando hoje, 60% da produção do Jean está voltada para um outro perfil de cliente. E eu falo sempre que é bom, né, Jean, você diversificar a sua carteira de cliente, ter vários perfis de cliente diferentes, para que você mitigue esses riscos. Porque quantos quebram, não encontram outras alternativas? Exatamente, Marcos. Exatamente. Eu assim, em função dessas mudanças que existiram, esse setor tinha praticamente no centro de Belo Horizonte, nesse ramo, devia ter ali umas 20 lojas. Hoje, só sobrou a minha nesse segmento, mas praticamente 4 concorrentes. Então, assim, você vê como que foi esse momento para todos, né? Então, acho que alguns saíram do ramo, eu conheço alguns que saíram, mas eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, a gente não pode acomodar. Eu acho que a gente tem que ter coragem e poder realmente buscar outros caminhos, outras alternativas, e eu acho que uma alternativa é justamente você não ficar limitado só àquele setor, insistir muito tempo naquilo. E aí eu vi que aí a gente abriu o leque para poder atender outro público, atender outros clientes, outras demandas, né? Principalmente hoje o artesanato, a gente tem muito cliente artesão que hoje ele representa um faturamento bem interessante para a gente. Então acho que exatamente, a gente não pode insistir não. Você vê que a coisa às vezes está travada, vamos tentar do outro lado, de outro jeito, né? Qual o seu raio de atuação hoje com a sua empresa? A Companhia dos Plásticos atende só a grande Belo Horizonte ou você atende todo o estado? Como é que funciona isso? Então, hoje a Companhia dos Plásticos, a gente atende toda Minas Gerais. Tem vários clientes no interior de Minas, Patinga, Divinópolis, Governador Valadares. Então a gente atende todo esse público. E também a gente tem um site, né, da empresa, que aí a gente consegue vender para outros estados, como Rio, já vendemos para São Paulo. Então hoje a gente está estruturando o nosso site para justamente poder abrir mais ainda esse mercado, né, a nível Brasil mesmo. Ok. Como é que está hoje? Você vê que, além desses problemas de China, diversificar setor, o que mais, né, você sobreviveu aí a muitos concorrentes, você é um dos poucos que sobreviveu, porque você teve um diferencial. E a cada ano que passa, ou a cada década, a gente vai ter novos desafios para continuar de pé, né? Como você vê a empresa para os próximos 3, 4, 5 anos? O que vocês estão pensando agora e dar um passo ainda maior de melhoria para dar uma refinada ainda melhor na gestão? Questão de margem, como é que está isso? Então, as nossas expectativas realmente são grandes. A gente está buscando, acho que cada dia que passa, a gente precisa entender que a gente precisa ir para um próximo nível, sabe? Buscar melhorar o nosso atendimento, buscar melhorar o nosso portfólio de produtos. Então, a expectativa aí para 2, 3 anos é a gente realmente deixar o nosso site bem estruturado e buscar cada dia mais ter um atendimento de qualidade. Eu acho que o cliente hoje ele não olha só o preço, eu acho que hoje ele está preocupado com a qualidade boa, ele está preocupado com um bom atendimento. Então, acho que o caminho que a gente vai buscar, né, além de ter produtos de qualidade, é um bom atendimento e um mix bem vasto aí para poder atender vários setores. E como é que está, por exemplo, a questão quando você foca em atendimento, né,
externo, pensando no cliente externo, como é que está o tratamento com o cliente interno, que são os colaboradores? Porque os colaboradores trabalham com você e talvez não estão trabalhando numa outra empresa. Quais são os diferenciais para atrair bons colaboradores e reter? O que a empresa hoje faz em prol disso? Então, hoje, um exemplo, como a empresa tem 24 anos, eu tenho funcionário que tem 20 anos que está lá com a gente, sabe? Uns tem 20, outros tem 15, outros tem 10. Então, hoje, o nosso colaborador, a gente olha ele com muito carinho, sabe? Ele se sente em casa. Como eu sempre falo com ele, gente, aqui é a nossa segunda casa, né? Aqui é uma família, aqui é um time. Claro. Então, a gente busca cuidar bem desse colaborador, sabe? A todo nível. A gente, por exemplo, todo mês lá na empresa a gente tem um período lá que a gente fala que é o café com a palavra, que a gente faz alguns alinhamentos, entende o valor que Deus tem dentro do negócio, porque sem Deus a gente não consegue nada. Todo o time? Todo o time, todos os colaboradores. Então, a gente... De manhã, à tarde, qual horário você faz? Por quanto tempo? Então, normalmente a gente faz sempre na parte da manhã, tipo de 8 horas da manhã, às vezes vai até 9, mas agora a gente está mudando, está fazendo a parte da tarde, porque às vezes tem que abrir a empresa, então não dá para fazer muito tempo. Aí a gente faz isso e a gente passa para eles justamente isso, que é cuidar bem do nosso colaborador, trazendo toda a estrutura ali e trazendo realmente, mostrando para ele que se a gente tiver um time forte, todo mundo entender que sem Deus a gente não é nada, assim, aí a coisa vai. Então eu acho que a gente vê isso, a gente vê muito, o nosso colaborador, ele se sente muito acolhido lá dentro da nossa empresa, okay. Sabe? Como trabalhar a mentalidade do colaborador, principalmente aquele que atende o cliente, quando você fala de um posicionamento, né? Não por preço, mas por atendimento. Porque o vendedor, no geral, ou o empreendedor, é muito imediatista. Ele não quer perder o cliente, não quer perder o pedido, né? Então, às vezes, ele pensa, poxa, eu não posso perder isso, vou fazer qualquer preço. Mas como trabalhar essa mentalidade? Porque quando você pensa em longo prazo, você está sujeito a perder o pedido. E eu falo sempre com as pessoas, que uma coisa é perder o pedido, mas o cliente você não perde, você continua a relação com ele. Uma hora ele volta. Como você trabalha essa mentalidade com seus vendedores? Porque você trabalha loja de rua, muito movimento. Aí o cara chega lá, não, mas eu tenho tal preço, né? Como é que é a mentalidade dos seus vendedores para entender que a venda é no longo prazo, é nas relações e não é esse posicionamento de preço agressivo? Então, uma estratégia que a gente tem lá é o seguinte, igual você acabou de falar, às vezes tem essa situação aí dessa guerra de preço, né? E às vezes o cliente, hoje os nossos clientes têm a liberdade de chegar e falar, ó, eu tenho preço X no fulano, na loja tal. E aí, o vendedor às vezes traz isso para mim e normalmente eu vou e vejo o que é que a gente consegue fazer. Então, às vezes dá para fazer ou às vezes não dá para fazer. E aí a gente passa para esse cliente a seguinte situação, ó, poxa, eu queria muito poder te atender, mas eu acho que eu consigo te atender dessa forma. Mas a gente, eu acredito muito que tratar esse cliente bem, com carinho, com respeito e querer vender para ele, a gente sempre quer. Mas às vezes realmente tem situação ali que não dá. Então... E ele vai voltar porque quem vai vender muito barato não vai durar tanto tempo no mercado. Rapidinho não vai atender tão bem, não tem como conciliar as duas coisas. Jean, por que seus clientes devem escolher a Companhia dos Plásticos e não seus concorrentes? O maior diferencial que a Companhia dos Plásticos tem hoje é justamente tá muito próximo do cliente, sabe? Querer entregar produtos de qualidade, querer entregar um preço competitivo para realmente entender que não é só preço, é entregar valor para os nossos clientes, uma parceria, um compromisso com o cliente. Então, e a gente busca sempre ter isso com os nossos clientes. Eu acho que é um grande diferencial para o cliente realmente entender que ele vai ser bem acolhido lá na nossa empresa. Muito obrigado, Jean, pela sua presença. Sucesso para a Companhia dos Plásticos.